Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O Salmo 35 é uma oração intensa e fervorosa de Davi por justiça e livramento diante de inimigos que o perseguiam injustamente. Diferente dos salmos de louvor ou gratidão, aqui vemos Davi clamando por intervenção divina em meio a uma grande aflição. O tom do salmo é de batalha espiritual e física, e Davi faz um apelo direto a Deus para que lute em seu favor. Ele começa com um pedido ousado. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Salmo 35, verso 1. Davi se vê cercado por inimigos que o atacam sem causa, e seu único recurso é confiar no Senhor para defender sua causa. Nos versos 2 e 3, Davi usa uma linguagem militar para descrever sua confiança em Deus como guerreiro divino. Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Ele pede que Deus tome suas armas de guerra, o escudo, a rodela, um escudo menor e a lança, e proteja Davi de seus inimigos. Essa imagem de Deus como um guerreiro pronto para lutar em favor de seu povo nos lembra da soberania e do poder divino. Davi está clamando por uma intervenção direta e ativa de Deus, para que os seus inimigos sejam parados. No verso 4, Davi começa a orar pela queda dos seus perseguidores. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Tornem atrás e confundam-se os que contra mim intentam o mal. O pedido de Davi não é simplesmente pela sua própria proteção, mas pela confusão e derrota de seus inimigos. Ele quer que aqueles que tramam o mal contra ele experimentem o fracasso. O desejo de Davi é que seus inimigos sejam envergonhados e confundidos, que suas ações malignas sejam expostas e voltadas contra eles. Nos versos 5 e 6, Davi pede que os seus inimigos sejam como palha ao vento dispersos pela força de Deus. Sejam como a moinha perante o vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. A imagem da moinha, ou palha, sendo soprada pelo vento, nos fala da fragilidade e da inutilidade dos planos dos inimigos de Davi. Eles podem parecer poderosos por um momento, mas sob o sopro do julgamento de Deus, serão dispersos e destruídos. Davi também fala do anjo do Senhor como aquele que persegue os ímpios e os coloca em caminhos escorregadios e tenebrosos. Esse é um pedido por justiça divina, para que aqueles que perseguem o justo sejam eles mesmos perseguidos por Deus. Nos versos 7 e 8, Davi reflete sobre a injustiça de seus inimigos. Pois sem causa encobriram para mim a rede na cova. Sem causa cavaram uma cova para minha alma. Sobrevenha-lhes destruição sem que o saibam, e prenda-os à rede que ocultaram. Caiam eles nessa mesma destruição. Aqui, Davi destaca que seus inimigos agem sem motivo, sem causa. Eles tramam contra ele, cavando covas para destruí-lo. Mas Davi pede que eles mesmos caiam nessas armadilhas. Essa é uma oração por justiça retributiva, onde os ímpios colhem o que plantam. Davi confia que Deus não permitirá que a maldade prospere indefinidamente. No verso 9, vemos um tom de esperança e confiança. E minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Davi antecipa a resposta de Deus e a libertação que virá. Mesmo em meio à perseguição, ele declara que sua alma se alegrará no Senhor. Essa confiança é uma marca forte nos salmos de Davi. Ele não se deixa abater pela adversidade, mas sempre olha para Deus como sua fonte de salvação e alegria. Nos versos 10 a 12, Davi volta a falar sobre a injustiça de seus inimigos. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o aflito daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Ele reconhece que seus inimigos são mais fortes que ele e que o oprimem sem motivo, usando até mesmo falsas testemunhas para acusá-lo. Esse é um lembrete de que Davi não está lidando apenas com uma batalha física, mas também com acusações injustas e calúnias. Contudo, ele confia que Deus é aquele que livra os oprimidos. No verso 13, Davi fala sobre como ele tratou aqueles que agora o atacam. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, o meu vestido era de pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e orava de cabeça baixa. Ele descreve como,
Em tempos de necessidade, ele intercedeu por seus inimigos, orando e jejuando por eles quando estavam doentes. Essa atitude de compaixão e misericórdia contrasta fortemente com a maldade que agora eles mostram a Davi. Isso intensifica a injustiça da situação. Aqueles por quem ele orou e jejuou agora estão tramando contra ele. Nos versos 14 e 15, Davi continua a lamentar essa traição. Portava-me como se ele fosse meu irmão ou amigo. Inclinava-me de luto, como quem chora por sua mãe. Mas quando eu tropecei, eles se alegraram e se ajuntaram. Ajuntaram-se contra mim os desprezíveis, e eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Davi se entristece profundamente com o fato de que aqueles a quem ele tratou com amizade e fraternidade agora se voltaram contra ele. Eles se reuniram para se alegrar com sua queda e não param de atacá-lo. Nos versos 16 e 17, Davi clama: com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Livra minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Ele pergunta: até quando Deus permitirá que essa situação continue? Davi sente a pressão constante de seus inimigos, que zombam e atacam sem parar, e clama por livramento. Ele pede que Deus o salve da destruição e das garras desses leões, uma imagem que representa o perigo mortal que ele enfrenta. Nos versos 18 e 19, Davi promete louvar a Deus quando for libertado. Dar-te-ei graças na grande congregação. Louvar-te-ei entre muita gente. Não se alegrem de mim os que são meus inimigos sem causa, nem pisquem os olhos os que me aborrecem sem razão. Davi está confiante de que Deus o livrará, e em resposta, ele promete agradecer a Deus publicamente, na grande congregação. Ele também pede que seus inimigos não se alegrem injustamente sobre ele, nem o menosprezem. Nos versos 21 e 22, Davi expressa sua frustração com a hipocrisia dos inimigos, pois não falam de paz, antes inventam enganos contra os quietos da terra. Alargam contra mim a boca e dizem: os nossos olhos o viram. Eles fingem buscar paz, mas na verdade inventam mentiras e enganos contra ele. Davi denuncia essa falsa paz e as acusações injustas, clamando por justiça. Nos versos 23 e 24, ele faz um apelo direto: acorda-te e desperta para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça, e não se alegrem de mim. Davi pede que Deus se levante em seu favor, que julgue sua causa com justiça. Ele quer que Deus faça justiça para que seus inimigos não tenham motivos para se alegrar com sua queda. O salmo continua com Davi pedindo que seus inimigos sejam envergonhados, enquanto ele e aqueles que o apoiam possam se alegrar na salvação de Deus. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram no meu mal. Cubram-se de vergonha e confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que têm prazer na minha retidão, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, que ama a prosperidade do seu servo. Versos 26 e 27. Ele deseja que aqueles que se alegram com a justiça e retidão de Deus possam glorificá-lo continuamente, reconhecendo sua bondade e poder. O salmo termina com Davi declarando sua intenção de continuar louvando ao Senhor. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Verso 28. Apesar de toda a angústia e perseguição, Davi se compromete a louvar a Deus continuamente. Ele sabe que Deus é justo e digno de ser louvado, e independentemente de sua situação, ele permanecerá firme em sua adoração. Este salmo é uma lição poderosa sobre confiar na justiça divina, mesmo quando somos perseguidos injustamente. Davi nos ensina a clamar a Deus em momentos de aflição, confiando que ele verá a nossa causa e agirá em nosso favor. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa Keep Smiling. Música por www.50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários positivos. Hernandes Dias Lopes, editora Ragnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Egan Champlin, editora Ragnos. Charles Spurgeon, Os Ouros de Davi, editora CPAD. Até o próximo episódio.